Sejam muito bem-vindos ao Clube dos Executivos, né? Olha eu pensando no Clube dos Executivos também. Mas é bom. Gente, por que eu falo Clube Executivo? Porque o programa Empresa e Negócio tem tudo a ver, tá? Então sejam muito bem-vindos ao programa Empresas e Negócios, né? Agora na terceira temporada, né? E sempre com convidados especiais. Os formatos foram alterados, né, por uma inovação. Hoje, como eu disse no primeiro programa, não temos mais a gravatinha, mas o Jotinha está aqui comigo, né, sempre ao meu lado. Tá? Temos 3 blocos agora, sempre com convidados especiais e conteúdos empresariais. Nossos agradecimentos à Com Brasil TV e à TV Aberta, né? Agradecimento ao nosso presidente, Fernando Mauro, e toda a equipe da TV. Hoje temos, como sempre, um convidado diferenciado, João Kanda, fundador e presidente da Expo África Brasil. Seja muito bem-vindo, João. Muito obrigado, Jota. Muito obrigado à Com Brasil por esse convite e também o programa Empresas e Negócios. João, apesar de nós estarmos sempre juntos, né? Mas sempre temos novidades, né? Sim. E novidades boas, né? A Expo tem novidades? Como sempre. Porque o continente africano tem nos proporcionado grandes oportunidades e, portanto, essas oportunidades acabam trazendo consigo muitas novidades também. Vamos falar um pouco de conexões, né? Empresa e Negócios está ligado ao Clube Executivos, às conexões, né? Então, a Expo África Brasil é um hub de conexões mundial, posso dizer assim. Você me corrija se eu estiver errado, tá, João? Por favor, fique à vontade. Né? Mas do que eu tenho visto da Expo, ela vem crescendo ano a ano, né? E trazendo muitos negócios para os empresários brasileiros e para os empresários africanos também. Com certeza, Jota. E esse crescimento ela se deve a todas as oportunidades que vem sendo entendida pelos empresários brasileiros. Associado ao fato de que o continente africano vem vivendo momentos de transformações econômicas, momentos de transformações de crescimento. Hoje nós temos cada vez mais os países africanos com projetos de inovação, de desenvolvimento econômico, social, inovação, e, portanto, tudo isso vem sendo um critério muito interessante para nós como Expo África Brasil. Afinal de contas, nós temos um vasto mercado empresarial no Brasil que ainda não está acessando as oportunidades de negócio nos vários países africanos. Portanto, essa transformação e essa oportunidade e esse acesso que a Expo África Brasil, como um ecossistema de negócios e investimento, vem proporcionando para o mercado brasileiro, para os empresários brasileiros, tem contribuído de grande forma para que cada vez mais sejamos entendidos como uma ponte para acessar essas iniciativas que temos nos vários países africanos. Vocês veem que é longo, extenso as oportunidades, né? Mas sabe uma pergunta que muitos Sim. empresários fazem para mim? Mas eu vou exportar o que para a África? Eu vou falar o que o nosso embaixador do Clube Executivos, o TBB, Blaze, né? Embaixador do Clube Executivos, falou para mim. Falou, Jota, na África precisa de tudo. É como o nosso país, nós precisamos de tudo, como eles precisam de tudo, e às vezes em quantidades diferentes. Fala um pouco sobre esse negócio em si, produtos, para abrir a mente dos nossos empresários que estão nos vendo, por favor. Primeiro, precisamos dizer para quem nos acompanha nesse programa fantástico, estamos a falar de um continente que com um mercado consumidor extenso. Estamos a falar de um continente com 1,5 bilhões ali de habitantes.
ok? Estamos a falar de um continente com um mercado consumidor, com um potencial no fato de mercado consumidor. Estamos a falar de um continente com países que vêm crescendo ali se formos olhar, Jota, entre os 20 países do mundo que mais crescem de forma saudável, 12 deles estão no continente africano. Estamos a falar de um continente com projeções econômicas fantásticas. Segundo o Banco Africano de Desenvolvimento, projetou um crescimento combinado ali na ordem dos 4,3%, né? Então, estamos a falar de um continente mais jovem do mundo. Inclusive, há um estudo que foi projetado, muito curioso, Jota, que até 2050, dentre 4 pessoas, pelo menos uma ou duas delas vão pertencer ao continente africano. Portanto, estamos a falar também de um continente que 60% das suas terras são cultiváveis, ou seja, nós temos 60% de terras virgens, ok? Estamos a falar de um continente que certamente vai contribuir na segurança alimentar nas próximas décadas. Portanto, tudo isso acaba abrindo um leque de oportunidades muito interessante para o Brasil. E atenção, nós já temos alguns países se fortalecendo, se adiantando nesse mercado. Falo propriamente da China, que é o maior parceiro de negócios na África, falo da União Europeia, falo da Turquia, falo da Índia, portanto o Brasil está ainda muito atrás dessas oportunidades. E por isso também é a razão da existência da Expo África Brasil, fazendo com que o Brasil possa, de alguma forma, se fortalecer nos mercados africanos. Portanto, essas demandas todas, esses números, elas mostram que o continente africano tem espaço para qualquer setor hoje, quer de alimentos processados, quer do agronegócio, quer de equipamentos, né? E, portanto, o continente africano, sim, precisa de tudo, porque é um continente em franco movimento para o desenvolvimento, para a inovação, para as novas tecnologias portanto, e outra coisa também muito interessante, nós temos hoje grandes projetos de construções de grandes cidades nos vários países africanos. Na Nigéria mesmo está acontecendo isso, né? E isso vem também num momento muito interessante, porque há um outro estudo que reafirma que as cidades africanas estão caminhando para a urbanização, e isso significa oportunidades de negócio. Portanto, oportunidades de negócio que se estendem desde infraestrutura, desde industrialização, desde alimentação, fertilizantes e por aí diante. Para vocês verem, né, o quanto é grande a amplitude de negócios e oportunidades junto à África, né? Então, nós temos um posicionamento geográfico bem interessante para os negócios, né? O nosso governo também tem feito alguns investimentos, né, nas questões dos portos, o que facilitam, né, esse acesso ao continente africano, né? Eu acompanho todas essas demandas do continente africano, né, de todos os países que colaboram conosco há alguns anos, né, e isso vem numa crescente muito grande. Então, tivemos recentemente no Clube Executivos, inclusive, o King falando sobre Benin, né? Então, poxa, foi sensacional. Não podemos deixar de falar sobre a Bright, não é Bright, é Brit. Brit Company. Brit Company é a nossa agência de publicidade. Ó, fala com a Raíssa Aidar, você vai ter seu marketing em alto estilo, como do programa Empresas e Negócios. Muito obrigado aí. Ó, tem o QR Code aí, já entra aí, põe a câmera que vocês vão entender muito bem o trabalho da Brit. Brit quer dizer aliança. Venha fazer uma aliança de bons negócios com a Brit. E assim, as aberturas, existe não é abertura, existe um preconceito lá atrás que alguns empresários não abriram o olho.
a legislação nos continentes africanos é diferente, porque a abertura de negócios lá é confuso, e moeda... Desmistifica isso para nós, João, para as pessoas entenderem que isso não existe, né? Mas, logicamente, como todo negócio, existem seus cuidados que devem ser tidos, né? Mas sai um pouco sobre a atualidade desse negócio, das negociações e do vai e vem da grana Brasil, África e África-Brasil, por favor. Não, o continente africano avançou muito. Né? Hoje, a África dos anos 90 é diferente da África de hoje. E quando eu falo desse avanço, eu estou considerando as questões legislativas, segurança jurídica, né? Os países entenderam que para atrair investimento precisam cada vez mais fortalecer a questão da segurança jurídica. E isso hoje existe nos vários países africanos. Mais do que isso, a África também se modernizou. Hoje nós temos, por exemplo, um processo que é inovador e é muito interessante, que é a Zona Livre de Comércio. Essa é uma modernização muito clara de uma resposta da importância como o continente se entendeu como oportunidades de negócios. Há toda uma necessidade, Jota, de esclarecer que, embora o continente tenha 54 países, e hoje estamos a falar aí 54 culturas, 54 histórias, 54 economias, cada uma delas tem uma particularidade muito específica, ok? Então é preciso entender que para fazer negócios com os países africanos, elas têm suas legislações próprias que precisam ser respeitadas, assim como o Brasil tem, assim como os Estados Unidos têm e outros países. Mas tratando-se da África é difícil. Não é difícil, porque a China está lá, né? A União Europeia continua lá, a Turquia está lá, a Índia está lá. Ok? Então não é difícil. O que você precisa entender é que existem práticas comerciais que precisam ser respeitadas e para tal você tem instituições próprias para orientar, assim como também uma empresa africana que quer vir para o Brasil também precisa entender as questões jurídicas do país. Isso é propriamente natural. Agora, é preciso dizer que se não fosse possível e se isso continua a pairar na cabeça de alguns empresários, isso é atraso de visão, atraso de mentalidade, atraso empresarial, né? E, portanto, isso não está vinculado à Nova África e, portanto, o que nós temos assistido hoje é uma África, sim, que tem garantias jurídicas muito claras, é uma África, sim, que tem projetos, garantias de impostos muito atrativas. No Benin, nós ouvimos várias vezes lá na reunião que nós tivemos, nós temos países que estão a garantir 10, 15, 20 anos de isenção de impostos, portanto, temos uma política de impostos muito mais atrativas do que até o Brasil e outros países do Ocidente. Portanto, isso não confere nos dias de hoje. Eu vou até fazer um comentário em cima da presença do King na reunião do Clube Executivos, que ficaram até oriçados. Nós tínhamos vários empresários, né? E eles falaram, não, eu quero resolver isso logo, eu quero estar aí, né? E se você quiser estar em algum lugar, você no Google, esteja ao alvo dos seus clientes. Clique veja no QR Code, aí você que ainda não está digitalmente aparecendo para os seus clientes. Liga no QR Code, aí câmera. Por quê? A você no Google coloca você na questão digital. É um termo muito louco que eu vivo falando e deixa o pessoal do marketing sempre meio doido, né? Você precisa estar numa presença física e digital. Precisa de um apoio para que isso aconteça? Você no Google tem uma equipe fantástica lá, obrigado Alex, Dalet, né? E toda a equipe de você no Google, né? Mas eu vou também agora dar uma parte, João, que é assim... Essas dúvidas que possivelmente algum tenha, é muito fácil de resolver. É só entrar em contato com a Expo África Brasil que vocês vão ter
todas as informações atualizadas e direcionadas para pessoas que sejam capacitadas para dar informações reais, né? Eu sempre, até eu brinco, né? Não é um brinco, mas é realidade, tá? A gente fala num termo meio... Que nem, por exemplo, nós temos um correspondente na Europa, é o Rubens Soriano, que fala de investimento, né? Então, às vezes, a pessoa vai muito por jornais, sensacionalistas e tal, e não vê a realidade. Então, por exemplo, quando eu quero uma informação da Europa, eu ligo, Rubens, como é que tá aí as coisas na Europa? Tá assim, assim, assim e tal? Não, não é isso que foi postado aí, porque existe interesses políticos por trás de algumas ações de marketing, né? Então é importante, quer saber direitinho como estão as coisas no continente africano? Expo África Brasil, fala com a equipe do João, né? Vai ser direcionado, vai ter toda a atenção e vai saber qual o caminho. Tanto que na Expo que vai ter esse ano, vocês vão ter contratos, né, de parceria que vão ajudar muito, correto? Exato. E só para reforçar, Jota, é preciso entender que a indústria da comunicação social nem sempre está interessada, está conectada com os interesses empresariais. Às vezes os interesses políticos acabam sobrepor aquilo que é os interesses empresariais. Então, é preciso ter muita atenção. Por isso que instituições como a Expo África Brasil, como a Câmara de Comércio Brasil-Nigéria e tantas outras, com quem também estão conectadas, com quem estamos aliados, né, precisa ter muita atenção. De onde vem essa informação? Nosso dia a dia é com o empresariado, é com as instituições, é com os governos. Então, a nossa informação ela é totalmente credível, por um lado. Por outra, eu entendo que a Expo África Brasil ela surge justamente para cumprir esse papel. Mais do que promover negócios, mais do que promover investimentos, mais do que promover B2B, é muito importante desconstruir informações que não conferem como verdades, é desconstruir informações, muitas das vezes com uma visão eurocêntrica, com uma visão ultrapassada em relação às oportunidades de negócio com a África, né? E esse é o nosso papel como Expo África Brasil. Por isso, para além de fóruns de negócios, fóruns de investimentos, fóruns das pequenas e médias empresas, as B2B, as reuniões de alto nível, nós também temos o cuidado de levar a esse grupo que tem interesse em fazer negócio com a África outras ferramentas para que possam entender o mercado africano, para que possam acessar esse mercado de oportunidades. E por isso, dentro desse ecossistema, nós temos vários parceiros tornando a Expo África Brasil como essa iniciativa global. Vou aproveitar essa deixa, porque na sequência temos o segundo bloco com a presença da Caroline Utomi, presidente da Câmara Internacional do Comércio Brasil-Nigéria. Olha, África é os negócios do mundo, não é da Arábia. Quando a gente fala dos negócios da África, fiquem ligados aí e voltamos já já. Estamos de volta, programa Empresas e Negócios, seu talk show empresarial, terceira temporada extraordinária para todo o Brasil, pela Sky, Claro, Vivo e satélites da Embratel. Gente, não tem como falar. Gente, eu não achei o programa Empresas e Negócios. É impossível, né?
Então você vai conseguir visualizar. E aqui você que está em São Paulo, também pela Claro Canal 9 e também na TV Guarulhos, né? A amplitude é gigantesca, tá? Estamos aqui no segundo bloco e eu pedi que participasse em conjunto porque tem tudo a ver, Expro África, com a nossa convidada do segundo bloco, Caroline Utomi, presidente da Câmara Internacional de Comércio Brasil-Nigéria. Seja muito bem-vinda, Caroline. Muito obrigada, Jota. É uma honra, um prazer estar aqui com vocês. Imagina, o prazer é nosso em poder trazer para o nosso público empresarial, né, o conceito da África, que a África é fazer negócio. Somos irmãos, né, e co-irmãos, né, apenas dividido por um oceano que antes estávamos no mesmo continente. Ele se separou, esse continente, né, mas continuamos juntos. Caroline, me fala as ações, né, que a Câmara Internacional de Comércio Brasil-Nigéria realiza aqui no Brasil, por favor. Bom, primeiramente, o ponto principal nosso que a gente coloca, para além do que as câmaras já realizam, é não só focar no ambiente cultural, que já se conhece um pouco aqui no Brasil. Não se conhece muito, se conhece um pouco, isso é importante de dizer. Mas nós percebemos que há um grande desconhecimento de como realmente a Nigéria é de verdade como as pessoas enxergam aqui no Brasil. Então, não verificam todas as possibilidades existentes hoje no mercado. A Nigéria é o maior país hoje da África em questão populacional e também em questão de recursos, e também o PIB é o maior africano. E as pessoas, elas costumam olhar só para a parte de roupas, algumas religiões, e isso, de verdade, é 2% da Nigéria. Então, o que nós decidimos fazer? Verificar o que estava faltando para o mercado brasileiro, conhecer de verdade a Nigéria e começar a ter um investimento não só Brasil-Nigéria, mas também Nigéria-Brasil. Porque na Nigéria nós temos um país extremamente desenvolvido, que as pessoas não sabem, não conseguem acessá-lo de maneira muito fácil, e com muitos empresários com muito dinheiro, inclusive para investir também no Brasil e vice-versa. Eu costumo dizer que quem não investe ainda na Nigéria é como aquele pessoal que perdeu o Bitcoin, sabe? Eu perdi na época. Eu perdi. Eram centavos, depois deu um boom. Então, qual que foi a intenção da Câmara? Não só fazer intermediação de negócios, mas trazer a confiabilidade entre países, porque isso falta entre países emergentes, em especial Brasil e Nigéria. Então, mostrar essa confiança por falta de conhecimento e não por falta de possibilidade. Além de fazer trazer essa confiabilidade, também validar quem compra e quem vende. Então, as pessoas, os empresários como um todo, têm dificuldade de fazer a validação de recursos, se realmente vai ter dinheiro para pagar ou se não vai, se realmente tem um lastro histórico para conseguir importar ou exportar, porque o mercado de importação e exportação é um mercado diferente do que o mercado interno. E aí a Câmara consegue fazer isso porque a gente está lá, né? Nós temos uma estrutura lá. Eu sou nigeriana também, então nós temos uma base na Nigéria, então a gente consegue proporcionar essa facilitação para quem quer ou vender ou comprar da Nigéria. E aí, o que nós decidimos fazer para além disso também? Criar já uma pré-lista de validações. Então, as empresas que se associam à Câmara, elas são pré-validadas. A gente vai até elas, verificamos realmente todo o lastro, tanto no Brasil quanto na Nigéria. E aí verificamos o mercado que ela atende e separamos isso dentro de uma lista validada na nossa Câmara. Então, quando alguém tem interesse em comprar ou vender, nós já temos, muitas vezes, um mercado aberto para ela. E aí, por fim, a gente consegue também, como eu sou advogada, fazer a estruturação de compliance e governança contratual. Por quê? Muita gente, às vezes, arrisca, mas não tem um bom contrato. O empresário, ele tem que fazer o papel de sonhador mesmo, de falar, eu consigo, eu quero, eu tenho dinheiro, vou atrás de investidor, mas isso não se sustenta se você não tem uma base jurídica mínima adequada. Então, esses são os nossos pilares. Perfeito, doutora Caroline. Nós estávamos falando justamente com o João Kanda, num bloco anterior, que está presente conosco aqui dividindo a mesa, sobre essa questão de validação para as pessoas entenderem, né, que já existe isso, né, todo um conceito, né, e a importância, e eu como
também conselheiro empresarial, eu também falo para esses empresários que já existe uma estrutura, né? Inclusive está aí aparecendo para vocês, clubes executivos, né? É o clube que conecta pessoas e negócios. Eu vou fazer o convite já ao vivo para você, Caroline, participar conosco aqui do Clube dos Executivos, para que os executivos do Brasil possam entender e se aproximar do continente nigeriano e fazer bons negócios. Logicamente que nós temos já apoio da Expo África Brasil com o João Kanda, mas quanto mais força, melhor, né? Então, o QR Code está aí, conheça um pouco do Clube dos Executivos e aí vocês vão ver aí que tem muitas oportunidades. Vamos falar uma curiosidade que eu achei maravilhoso. Eu sou assim mesmo, tá meio despojadão, né? Então, eu era mais formal, eu tô mais despojado. Fala para os nossos telespectadores sobre seu nome em nigeriano, por favor. Sim, eu tenho na verdade 3 nomes, mas um é nigeriano. Então, meu nome é Caroline Antonieta Onyekachuku. Nada disso é sobrenome, é nome. E Onyekachuku significa ninguém é maior que Deus. E isso é interessante porque lá na Nigéria nós temos mais de 200 povos e mais de 200 dialetos. Isso mostra também as diversas possibilidades de negócios. Então, nós temos um mundo infinito de possibilidades que ainda não está sendo explorado, tanto em diversificação cultural, como também em questões de se aprofundar recursos, serviços, produtos, porque cada povo desse que eu te falei, o meu é um só, que é o Igbo, mas cada um desses povos tem ali recursos diferentes e, assim, de verdade, quando nós vamos para a Nigéria, e não é todo mundo que consegue chegar lá de maneira muito acessível, mas a gente também está abrindo espaço para isso junto com o João, para que pessoas vão lá sendo, né, estruturadas a partir das nossas ações, mas quando a gente chega lá, a gente descobre cada dia uma coisa nova com relação a produto que a gente nunca viu e não tem acesso, às vezes, pelo dialeto, que é diferente, porque não são todas as cidades que falam em inglês. E muito ao contrário do que as pessoas pensam, eles não estão clamando para assim, não, o mercado lá funciona internamente e outras pessoas levam para outros países. Só o Brasil que parece que está, né, um pouco de fora. Então, aproveitando a curiosidade do meu nome também, para você saber, o meu povo, que é o povo Igbo, é conhecido como o povo que melhor empreende. Então, a gente tem um ditado que fala, onde tem um Igbo, tem um bom negócio. Até, para quem não sabe, tem uma parte da presidência do iFood que é nigeriano, a presidente da OMC, que é a Organização Mundial do Comércio, então quem manda no comércio mundial é uma mulher nigeriana, foi a segunda mulher que assumiu o cargo, já está no 2º mandato, então realmente nós temos aí uma base cultural forte, empreendedora. Você, agora, mais do que nunca, vai ter que fazer parte do clube executivo. Eu preciso de um Igbo. Estou aprovado? No clube executivo, tá super aprovado. Gente, eu vou trazer o João aqui para a conversa, né? E essa conexão começou lá atrás, né? Quando o clube executivo começou, que nós temos um embaixador que é africano, né? Que é o Tibibi, que é o cônsul da Costa do Marfim, nosso grande amigo, né? Então tudo isso começou lá atrás, já há muitos anos, né? Dos 14 anos do clube dos executivos, né? Então essa história com a África, ela vem perpetuando e crescendo. Quem acompanhou aí o Clube dos Executivos viu esse crescimento, né, e esse empenho da nossa parte, agora também com o programa Empresas e Negócios. João, qual a importância de ter uma Câmara de Comércio junto à Expo África Brasil? Primeiro, a gente precisa entender que é impossível promover negócios África, Brasil, África, América Latina apenas com uma única instituição, tá? Impossível. E por isso a gente entende nos dias de hoje que a melhor solução é trabalharmos num formato de sistemas conectados com a mesma visão, com o mesmo entendimento sobre a África. Daí é que dentro da Expo África Brasil nós temos parceiros como a Câmara de Comércio Brasil-Nigéria, justamente porque
aspectos muito pontuais que são dominados por instituições que foram formadas a partir dessa realidade. A Câmara de Comércio Brasil-Nigéria, ela foi criada a partir da realidade da Nigéria, da realidade comercial, da realidade empreendedora, da realidade de oportunidades de negócios, tá? Assim como nós temos câmaras de comércio em outros países africanos. E isso faz sentido para nós, por quê? Porque durante muito tempo, as câmaras de comércio que surgiram até 15, 20 anos atrás, elas nasceram sobre uma realidade brasileira. E por isso muitas câmaras de comércios morreram justamente porque não tinham nenhum entendimento da realidade comercial e das oportunidades de negócios que nós temos nos vários países africanos. Inclusive, essas câmaras que nasceram com pessoas que nunca sequer pisaram em um país africano, elas criaram de tal forma um problema para nós de desconfiança nos mercados africanos. E aí o nosso trabalho é dobrado justamente por conta disso. Nós não só temos que promover as oportunidades de negócio que temos nos países africanos, nós não só temos que promover o conhecimento cultural, histórico dos países africanos, nós ainda temos que desconstruir visões xenófobas, temos que desconstruir informações que as pessoas que a gente nem sabe de onde as pessoas tiram. Mais do que isso, nós ainda temos que limpar a bagunça que essas câmaras de comércio criaram, né? Eu vou ter que falar uma coisa sobre isso, João. O povo que está nos vendo vai entender muito bem, porque eu fui vítima disso. Eu fui vítima. Né? As pessoas vêm com aquela empolgação, não, porque vão fazer negócio na África, só conversa. Gente, quer fazer coisa com pessoas sérias, está aqui, ó. Expo África Brasil, com o João, estamos aqui com a Caroline, né, que é da Câmara de Comércio Internacional Brasil-Nigéria, né? Essas são pessoas sérias. É diferente, existe uma diferença entre querer ganhar dinheiro, que esses que só querem ganhar dinheiro, em fazer negócios. Exatamente. Esses que estão conosco querem fazer negócio. Nós estamos falando em desenvolvimento, em crescimento, né? E eu não posso deixar de falar no Lar Maria de Lourdes, né? Que faz também isso para os jovens do Brasil, trazendo estagiários, né, para os negócios, né? Jovem aprendiz, com seleção, cuidado. Um abraço para você, Marjorie, que nos ajuda, né? Os estagiários e jovem aprendiz para as pequenas, médias e grandes empresas que são colocados, tirando uma carga tributária que às vezes o pequeno e médio empresário ele não consegue, né, arcar com despesa trabalhista. E, gente, e lá no continente africano o negócio é diferente, tá? Vocês têm muita vantagem. Acho que vocês devem procurar, nós vamos deixar nas nossas redes sociais, né, todas as informações sobre a Caroline, sobre o João, que vocês já podem acompanhar, inclusive no Empresa de Negócio e no Clube Executivo, estão sempre conosco, né? E falando em rede social, eu tenho aqui, gente, o Jotinha, deixa eu ver se está sendo visto. Tá. O Jotinha não teve presente no primeiro programa, tá? O Jotinha que vai dar as dicas de bons negócios empresariais para vocês, tá? Só que esse aqui é o da primeira temporada, ele vai estar no formato de inteligência artificial através das redes sociais nos próximos programas. É mais ou menos isso, né, o que eu falei para vocês do que aconteceu no passado, por isso que um crescimento. E nós temos advogados que fazem o que você mesmo falou, que contratos internacionais. Então, a Europa, amigos brasileiros, por favor, entendam bem o que eu vou falar aqui, né? Para que não haja conflito, tá, gente? É J. Roberto que está falando. Eu estou falando porque eu sei, eu lido com empresários há anos, né? Cuidando de empresa, reestruturando negócios, né? É importante conectar pessoas e negócios, mas conectar negócios a negócios. Então as pessoas acabam levando... O brasileiro é muito sentimental, muito emocional, né, com os negócios. Na Europa, né, eu conheço alguns... Eu trabalho em agência de turismo internacional, então eu conheço a Europa pelos
todo o comportamento que eu tive na agência. Eles pensam no negócio, eles deixam o emocional do lado. Então são racionais, são extremamente racionais no seu negócio. Então eles vão lá, buscam, como os americanos, né? Vão lá e falam, não vou fazer negócio. Depois eles ficam com o pé atrás, né? Não tem abracinho, né? Não tem nada, vou tomar uma lá no bar depois. Então, nada disso, né? Então é negócio. Então você quer fazer negócio, tá aqui, Expo África Brasil, e a Caroline, que eu já encaixei ela no Clube de Executivos como uma grande parceira. João, vou falar, a Câmara Internacional de Comércio Brasil-Nigéria vai estar na Expo. Aliás, já esteve na edição passada e esse ano vai estar conosco, inclusive, tanto a Câmara como a Carol, como advogada, é nossa parceira. E só para finalizar aquela questão que me colocou, que é muito importante, Jota, era curioso que já me deparei com situações em que um país africano tinha 3 câmaras de comércio. Verdade. E todas elas coordenadas por um brasileiro que nunca pisou no país na qual ele criou a própria Câmara. É muito, muito, muito interessante. Daí é que esse ecossistema Expo, ela se aproxima de instituições como a Câmara de Comércio Brasil-Nigéria justamente por essa seriedade. E nós já estamos colhendo resultados de negócios extraordinários, né? Tanto a Câmara como a Expo. Tá? Contratos fantásticos estão sendo desenvolvidos, assinados, de negócios bastante saudáveis para os 2 povos. E por isso a gente entende que esse ano nós vamos ter uma Expo África Brasil na sua 3ª edição diferenciado, né? A Câmara é nossa parceira nesse processo. E um detalhe muito interessante, nós já estamos a pensar no futuro também. Esse ano a gente vai lançar a próxima edição também da Expo, no próximo ano, que vai ser num país africano, e mais para frente nós vamos dizer isso, né? Mas o mais importante é que os negócios já estão acontecendo, empresas já estão fazendo negócios e os nossos resultados estão ali visíveis para todos. Agora, você que continua atrasado, a você que não quer se abrir para esse mercado promissor, a você que ainda não entendeu que o continente africano é o mercado do presente e do futuro, a você que ainda não entendeu que as oportunidades estão ali para o Brasil, você vai ficar ultrapassado. Então, corra, nós estamos aqui para ajudar. E um detalhe muito interessante, eu tive uma reunião com alguém que queria saber sobre a África. Já tivemos umas 3 reuniões e a pessoa olhava para mim e dizia assim, caramba, em algum momento você falou de quanto você vai me pagar ou de quanto a gente vai ganhar. Não é sobre isso. Tá? Esse não é o nosso interesse. Nós queremos que você tenha resultados, que você possa acessar as oportunidades que o mercado africano tem, e por isso nós estamos aqui para ajudar. E portanto a Expo é só mais uma iniciativa para acessar esse mercado, assim como a Câmara também tem algumas iniciativas que nós apoiamos, como missões empresariais e tudo mais. Então nós estamos à disposição. Gente, o tempo voa. O tempo voa. Nós já estamos chegando ao final do 2º bloco, né? Caroline, eu só tenho a agradecer a sua presença, né? Você vai estar sempre conosco, né? Tem portas abertas aqui no programa Empresa e Negócio. Surgiu uma novidade lá, falar, eu preciso divulgar. Manda aqui para o Empresa e Negócio, porque nós temos as redes sociais também, né? Que a Bright cuida com muita excelência, né? E esse programa que está indo ao ar, você ficou preocupado? Pode ser lá, @empresanegócio.tv.br. Toda a rede social é o mesmo endereço. Inclusive o site é www.empresanegócio.tv.br. Então não tem como achar, estarão lá. E esse programa que vocês estão vendo, fala, poxa, foi muito bom, poxa, negócio na África, eu posso rever? Sim, você pode ver daqui 2 dias, vai estar no ar, no YouTube, aí nós vamos compartilhar com o Brasil e o mundo, né? E eu gostaria das suas considerações finais, por favor, Caroline.
Primeiramente agradecer também ao João, eu sou super, assim, fã, parceira do trabalho que eles estão fazendo, adorei estar aqui, conte com certeza comigo, conte com a Câmara como um todo, com a nossa equipe também, e aproveitar justamente para falar, finalizando com esses 2 pontos, acho que o João falou muito bem, até um ponto que eu sempre gosto de dizer, que a gente não vende milagre lá na Câmara. Então, a gente faz uma análise para ver se realmente vale a pena a pessoa investir lá ou não, porque a gente não quer nenhum fantasma dentro da Câmara, não é interessante. Porque a gente defende não só os valores dos negócios, mas também a nossa própria cultura, né? Toda essa desmistificação. Então, todos são muito bem-vindos para agregar. E uma outra questão também importante para as pessoas saberem aqui, passou agora a onda China. Você está tentando ir para a China ainda, está atrasado já. Só que a Nigéria ainda está ali de portas abertas por enquanto, para quem quiser começar. Quando o empresário tem que ser inteligente. Tá todo mundo olhando para um lado, olhe para o outro. Por mais que seja um pouquinho mais difícil, nós estamos aqui também para facilitar isso e a gente conseguir aí desvendar o mercado de uma maneira muito promissora para todos. Muito obrigada. Imagina. João, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação, né? Deixe suas considerações finais aí, por favor. Primeiro, quero convidar você a conhecer a Expo África Brasil, que este ano acontece nos dias 3 e 4 de dezembro, ok? Vá lá no nosso site, www.expoafrica Brasil. Você vai ter a oportunidade de conhecer empresas que vão estar conosco nessa edição. Mais do que isso, conte conosco para que possamos, de alguma forma, desenvolver um trabalho sério nos vários países africanos. Estamos a falar de uma iniciativa que já alcança aí delegações de mais de 30 países. Temos parceiros seríssimos para te ajudar a desenvolver negócios nesses países africanos. E, sobretudo, a gente sempre fala que o mercado africano, por mais que num primeiro momento pareça ser difícil acessar, ela não é. Se você trabalhar com as pessoas corretas, se você seguir as orientações certas, você vai acessar um mercado promissor e não vai parar mais. E, portanto, venha conosco, estamos à disposição. Bem-vindo à África, o continente da prosperidade, o continente do futuro, em todos os setores. E, portanto, o Brasil tem muito a ganhar. O Brasil está em vantagem e nós queremos transformar essas vantagens em conexões de negócios, em negócios de impacto. Obrigado, João. Obrigado, Caroline. Fiquem ligados aí, no próximo bloco, teremos a entrevista com o comendador Rogério Bertucci, presidente nacional de IDEB. Tem tudo a ver com muito desses negócios. A amplitude do IDEB é gigantesco. Olha, não perca o próximo bloco aí. Fiquem ligados aí. Valeu. Sejam bem-vindos de volta. Estou aceleradíssimo hoje. Os convidados muito especiais. Gente, estou aqui ao lado do comendador Rogério Bertucci, né? Se eu tiver pronunciar errado, você me corrige depois. Presidente nacional de IDEB, que tem tudo a ver com empresas e negócios. Seja muito bem-vindo, Rogério. Prazer demais estar aqui com você. Fiquei entusiasmado da entrevista anterior, pessoal incrível, falando sobre grandes oportunidades de negócio na África, estão de parabéns, é um privilégio mais uma vez. Imagina, o prazer é totalmente nosso, e o Empresa e Negócio ele é um crescimento, as coisas vão crescendo. Nós temos experiência já, né, porque 9 anos com essa marca, divulgando negócios pelo Brasil, faz a diferença, né? Você viu, estamos atravessando
oceanos, né, trazendo a África, né, eu que sou entusiasta, né, da África, né, e de trabalhos do IDEB. Eu gostaria que você falasse um pouquinho mais sobre os trabalhos do IDEB pelo Brasil e pelo mundo. Excelente. O IDEB é uma iniciativa relativamente jovem, né? Nós iniciamos em 2024 e nesse ano de 2025, Jota, nós estamos num trabalho de crescimento e escala, né? E estrutura. Então, atualmente o IDEB ele está presente em 17 estados brasileiros. Nós somos aproximadamente 80 presidentes e diretores na gestão do IDEB e estamos atingindo aí já 17 países fora do Brasil, né? América do Sul, América do Norte, chegamos na Europa e também na África. E essa parceria que se inicia também com o João vai ser muito interessante, que a nossa capilaridade lá vai aumentar muito mais. E o nosso objetivo, o nosso foco é ajudar e contribuir com a vida do empresário, né? Esse é o objetivo principal do IDEB, o Instituto de Desenvolvimento de Empresários e Empreendedores do Brasil. Sensacional. Você vê, as coisas, eles vão se... como lá no Nordeste fala assim, vão se coisando, né? Gente, no Nordeste eles vão se coisando, elas vão se juntando de uma maneira natural. Você está vendo aí, ó, o QR Code da Expro África Brasil, aí, ó, www.exproafricabrasil.com.br, tem o QR Code, surpresa aí pro João que está aqui no estúdio, ele nem sabia que nós estaríamos fazendo porque o programa Empresa e Negócio tem um oferecimento, né? Da Expro África Brasil, que é o nosso grande parceiro e causa essa grande aliança. Eu vou aproveitar para falar que eu não falei no programa passado, não posso deixar de falar de negócios e não falar do livro Onde Está o Meu Cliente. Esse livro foi escrito, compilado de uma palestra que eu fiz para mais de 200 empresários, né? Então, e ele foi preparado em 2018 e tem temas altamente atuais. Eu falei no bloco anterior sobre estar na presença física e digital e usei o termo figital. Então, você quer achar o seu cliente? Aqui tem grandes dicas, né? E também algumas colocações de marketing para você crescer, né? Pois entrar nas redes sociais, você vai ter o prazer de ver muito sobre onde está o seu cliente e como guardar ele com você. Rogério, fala um pouco mais dessa plataforma, porque é importante a gente divulgar isso, porque os negócios andam muito rápido. Com certeza. Então, se hoje você não tem uma plataforma estruturada para poder aliar, diga da facilidade que é para esses empresários para que possam fazer essas conexões e participar das conexões do IDEB, por favor. Excelente, nós temos uma plataforma que ela é uma universidade corporativa, infelizmente muitos empresários eles não entenderam ainda a importância de se preparar, então lá nós não temos, cursos, o que nós temos são oficinas, onde o empresário quer ir para o digital, ele vai entrar e ele vai ter conteúdo direto, simples e objetivo em como eu me posiciono no LinkedIn, para quem está focado no B2B, como me posiciono no Instagram, no TikTok, no Google Meu Negócio, por exemplo, para quem trabalha tanto o B2B quanto o B2C. E talvez a grande cereja do bolo é a nossa plataforma onde nós conectamos esses empresários, não só dentro do território nacional, mas de forma internacional. Essa plataforma ela está sendo lançada nesse próximo mês de julho e nós temos como objetivo principal trabalhar de forma colaborativa, conectando os empresários em todo o mundo. Então nós vamos ter rodadas de negócios que inicialmente vai iniciar semanais e de acordo com o que acontecer a escalada, nós vamos ter rodadas de negócios que vão acontecer diariamente. O objetivo de conectar esses empresários, uma vez que para ele participar, ele vai ser um associado do IDEB. E a grande cereja do bolo, o IDEB ele é uma iniciativa sem fins lucrativos, ou seja, você pode ser um associado, você deve ser um associado do IDEB e você não vai pagar nada por isso. Gente, isso são conexões, né? O que a gente mais gosta de fazer. Então, depois nós vamos deixar todos os contatos nas redes sociais para acessar o IDEB, né? O Rogério tem uma equipe grande, né? Tem grandes ligações, então assim, e eu sempre falo, você fala, poxa, tem poucos negócios, mas você está indo atrás do negócio ou você está atrás da sua mesa falando, poxa, os negócios vão acontecer? Não. Empresários brasileiros, acordem, os seus negócios não são uma quitanda onde você põe as frutas na porta, e vai vender se alguém passar. Hoje não está mais assim. Hoje nós estamos no formato, está aparecendo aí da Manager,
É a menina que faz gestão de negócios, né? E trabalha com inteligência artificial personalizada. Então, se você quer entregar todos os seus departamentos e crescer, a Managed Network aí está fazendo um trabalho extraordinário. Nós somos com o maior desenvolvedor de inteligência artificial da América Latina, né? Então, o David esteve conosco, aqui o David, que é da Verix Global, esteve conosco, um grande CTO. Então, ações personalizadas. Então, desde as vendas e desde os contatos, envios de cobrança, a gente pode integrar todos esses departamentos, né? E seremos prazer de poder colaborar e também com o IDEB. Falando um pouco mais do IDEB, você está falando desse lançamento agora da plataforma, Isso. né? Você fala que a partir de agora, de julho, temos um diferencial. Isso. Vamos lá. O IDEB, além da plataforma da universidade, nós temos os eventos que a gente vem fazendo desde 2025, eventos institucionais, onde nós reconhecemos empresários e autoridades e procuramos levar para a população conhecer, na essência, esses profissionais, né? Agora, a partir do segundo semestre, nós também teremos alguns eventos pontuais de networking, onde nós vamos trazer isso também para o presencial. É importante ter o digital devido à escalada, né? Nós falamos muito hoje, Jota, sobre o networking, mas no IDEB a gente tem uma visão um pouco diferente. O networking é legal, mas a gente fala muito em relacionamento. E relacionamento é o que aconteceu aqui, por exemplo. Como que o Rogério veio parar aqui junto com o João? Nós nos conectamos num evento aqui na Com Brasil. Sim. A partir desse evento, fui prestigiar o clube, né? Nos conhecemos e agora o Rogério está aqui, né? O Rogério conheceu hoje a Carol e já vamos fazer negócio também, com certeza. Então, o IDEB, ele vem como uma força extra para apoiar grandes instituições brasileiras, como o Sebrae, como o Endeavor, talvez levando de uma maneira um pouco mais prática e aquilo que talvez essas instituições não estão levando. Nós temos grandes grupos de negócio no Brasil, mas o IDEB, ele vem com essa proposta de ser algo simples e funcional, com foco total em resultado, que talvez seja uma das grandes dificuldades. O Brasil é um país de muito potencial, né? Infelizmente, no Brasil é muito difícil empreender. Para quem não sabe, a profissão empreender é a profissão mais difícil do mundo e nós vivemos num mundo totalmente capitalista e de muito desafio. Nós estamos agora atravessando a questão da reforma tributária, né? Então tem muita coisa acontecendo e o IDEB, ele vem para manter os associados atualizados de como eles podem atravessar esse momento de desafio de uma maneira mais leve e organizada. Você falou muito bem, tivemos o prazer de receber você lá no Clube dos Executivos. Foi extraordinário, foi uma reunião extraordinária, né? Participação do pessoal da Expo África também, né? O King com uma explanação sobre BNI, né? Sensacional, o João está conosco ainda aqui no estúdio, né? Foi excepcional, né? Mas isso é importante e é o que eu já faço há muitos anos, né? O digital, ele faz o filtro, né? Então, por isso que a gente fala muito na divulgação digital, a gente faz bastante, né? A Brit nos ajuda bastante nessa condição, mas o presencial, você vê que gerou uma conexão totalmente diferente do primeiro encontro que teve. Depois foi lá presencial e vai continuar. E ontem nós tivemos, quero agradecer você que esteve conosco ontem no Clube Executivos Online, não foi extraordinária, tivemos presenças de novos participantes, e eu faço a parte online também, porque nós estamos prestigiando pessoas de Brasília, de Campinas, do Nordeste e de todo o Brasil, né? Como o Rubens, que está lá em Portugal, e o Felipe Fogaça, que está na Alemanha, né? Então, essas conexões são extremamente importantes, né? E você falou também uma coisa diferenciada, que são vários presidentes para cuidar dessa imensidão, né, de empresários de conexões. É isso mesmo? É isso que acontece. Eu hoje, como presidente, eu venho de uma expertise focada em vendas, né? A minha vida inteira eu trabalhei focado no B2B, mais no segmento de transporte. Nos últimos anos também atuo com educação. E o que eu aprendi, João? Desculpa, Jota. É que empresa... Mas João tem J também. Jota. Empresa, ela existe com certeza com problema tributário, com problema de pessoas, com problema de processos, com problema financeiro, mas não existe empresa que sobrevive sem vendas. Então, quando você começa a entender que a partir do relacionamento você tem mais credibilidade e confiança para fazer negócio, o seu negócio tende a crescer.
Então hoje o IDEB, ele montou a estrutura dele de presidentes justamente para alcançar mais pessoas, mais empresários e de forma colaborativa fazer negócios entre essas pessoas. Né? Isso é muito interessante, porque, por exemplo, eu tenho um negócio da área de educação digital, eu contrato social media, eu contrato filmmaker, eu tenho uma série de produtos, advogado, contador, e por que não contratar, não fazer negócio com alguém que faz parte da mesma rede que eu? Perfeito. É, eu venho de vendas também, né? Eu tenho um histórico de mais de 1.300 vendedores formados na área de saúde, né? Fui diretor de operadora de planos de saúde, né? Tem um case maravilhoso. E falando nisso, eu tive com um futuro patrocinador, que eu não vou revelar nesse momento, mas também fase de fechamento, né? E falando exatamente sobre isso. Então, você que ser nosso patrocinador, que você quer anunciar, entenda que eu faço marketing de uma maneira diferente. Um marketing virado para vendas. Então, se eu preciso divulgar o seu produto aqui, eu preciso entender o seu produto e também chegar ao consumidor do jeito que ele quer ouvir, né? Porque às vezes a pessoa, por melhor, mais bonita que seja a marca, que faça muitas coisas, mas a integração do programa Empresa e Negócio com a sua marca é o mais importante. Queremos atingir o resultado e que você venda muito, queremos direcionar todos esses contatos para a venda. Eu gostaria de que você deixasse aí umas considerações finais, né? Você viu que passa muito rápido. É muito rápido. Com A gente fica, certeza, né? João. É, A gente vê hoje um mundo que está em constante evolução. As pessoas falam muito em networking, elas frequentam vários eventos. Só que, particularmente, o que eu tenho visto é um turismo corporativo. As pessoas trocam cartões, mas elas não se conectam. Várias empresas investem na equipe de vendas e depois não colhem resultados. Então, qual que é a sugestão para você, empresário? A primeira coisa que você tem que entender é qual problema você resolve. Porque venda não se trata de produto ou serviço. Venda se trata de resolver um problema. Quando você entende qual problema você resolve e quanto seu cliente está disposto a pagar para você resolver esse problema, se conectando com as pessoas certas, com certeza vai funcionar. Foi para um evento de networking, de relacionamento, em vez de você pensar em pegar cartão de todo mundo, se conecta minimamente com 3 pessoas. Essa é a dica que eu deixo para você. Se conecta com 3 pessoas, que com certeza as chances de você fazer negócios com pelo menos uma delas é muito grande. legal. E um detalhe muito importante, eu faço desabafo, eu sou meio descoladão, viu, Rogério? Eu vou muito no network, e aí a pessoa faz o contato com você, e aí você faz o contato, ela fala assim, eu estou ocupado, eu não posso te responder. Deixa eu falar uma coisa para você, esse tipo de empresário que não responde mensagem, eu falo isso de pessoas que têm empresas pequenas e médio, né? O que acontece? Ele está ocupado. Se organize. Existe um termo, eu já vendi esse curso pela IOB, administração eficaz do tempo. Administre o seu tempo. Você precisa de tempo para os seus contatos, tempo para vender, tempo para divulgar, tempo para cuidar da sua equipe. E para fazer isso, entre em contato aqui no Empresa e Negócios, né? Nós temos parceiros gigantescos que podem ajudar a fazer conexões através de IA e conectar do departamento de venda totalmente com a área administrativa, depois de cobrança e tudo mais. Chegamos ao fim. Eu gostaria das suas considerações finais aí, deixe seu contato. Vejo muito empresário com receio da questão política e econômica que está acontecendo no Brasil. Eu vou te contar uma coisa: quanto mais problema existe, mais oportunidade existe na mesma ou em maior proporção. Então, quando você vê alguém reclamando, pense como que eu posso construir um negócio de sucesso a partir dessa dor. Tá? Eu acho que essa é a mensagem principal. Convido todo mundo a se conectar com o IDEB e não só o empresário, nosso foco é o empresariado sim, mas o empresário ele tem uma responsabilidade com a sociedade e ele precisa contratar. Então se você ainda não é empresário e pensa em empreender, o IDEB é para você. E se você tem uma carreira como CLT, a gente também tem conteúdo lá sobre como se posicionar no LinkedIn, como se preparar para uma entrevista de trabalho e quais são as principais skills que você precisa desenvolver para você se manter empregável nos próximos anos. Legal. Muito obrigado a participação de todos os nossos convidados. Obrigado, Rogério. E esse foi mais um Empresas e Negócios, o seu talk show empresarial. Fiquem ligados, nós estamos na 3ª temporada. Tem muitas coisas boas pela frente. Um abraço aí. Valeu.